Bom dia, time, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Vamos abordar nesse vídeo aqui o dia seguinte, né, do fatídico acontecimento de ontem. E vamos tentar aqui fazer uma leitura mais sóbria, mais... Ontem eu fiz um vídeo sobre esse assunto na parte da tarde, né, sobre essa tragédia aqui de Santa Catarina que aconteceu. Mas estava muito tomado pela emoção ainda, e agora a gente começa a ter uma visão mais clara das coisas. Eu quero conversar com vocês aqui sobre o que pode ser feito no sentido de prevenir que mais desses acontecimentos ocorram, tendo em vista que a tendência é que eles ocorram cada vez com mais frequência. Antes, deixa eu só dar o bom dia da minha motorista aqui. Bom dia. Estamos indo fazer aquele treino e fica mais fácil da gente falar sobre esse assunto hoje, que as crianças não estão no carro, né? Eu não queria abordar esse assunto com a molecada no carro, porque eu acho que não é legal que eles fiquem, né? Eu acho inclusive que o que aconteceu gera muito medo nas crianças, em irem para o colégio e tudo, né? E hoje é muito difícil você controlar o que a molecada tem acesso em relação à informação. Já usam o celular, já tem acesso a, sei lá, notícias, né, meu irmão? Às vezes vem esses aplicativos. Uma das grandes críticas que eu faço a esses comportamentos hipersexualizados é que eles acontecem em aplicativos que tem como público o público infanto-juvenil e não há qualquer tipo de controle de censura, né? Então pode ser que, no caso dos meus filhos, não, porque a gente controla muito, eles sabem que não podem usar TikTok, não podem usar Instagram, não podem usar nada disso. Mas a molecada em geral, a gente sabe que na maioria das vezes os pais não têm a possibilidade de passar tanto tempo de olho no que a molecada está consumindo na internet. Eles acabam tendo acesso às informações desse acontecimento de ontem, e gera um medo muito grande deles irem ao colégio, isso é muito negativo, logicamente, né? Então, o que pode ser feito, né, cara? Eu passei desde ontem imaginando o que pode ser feito, até porque já foi descoberto que esse miserável, esse vagabundo que fez o que fez, ele participava de um grupo que planejava ataques simultâneos em diversos locais aqui do estado de Santa Catarina, e era uma competição para ver quem ia fazer mais vítimas. Ou seja, cara, eu falei no vídeo de ontem, a sociedade está doente, as pessoas estão cada vez mais malucas, e isso leva a uma probabilidade cada vez maior desses acontecimentos tristes se repetirem, e vem se repetindo com mais frequência. Eu li hoje a notícia que, num levantamento que foi feito de 2017 para cá, aumentou muito o número de atentados como esse em creches aqui no Brasil, creches e colégios, né? Então, ontem eu publiquei algumas coisas no meu Twitter lá, o pessoal, né, interagindo, concordando, discordando, muitas coisas sendo levantadas, e o fato é a gente tentar entender o que pode ser feito. Eu, desde 2012, eu me tornei um militante político em 2012, na internet, à época só no Facebook. Em 2018, final de 2018, eu vim para o YouTube, mas eu sempre defendi uma revisão da questão da maioridade penal, né? É um absurdo a gente considerar ainda ter os mesmos critérios que a gente tinha décadas atrás. A gente sabe que a molecada hoje está muito mais precoce. A quantidade de informação que um adolescente de 12, 13 anos tem hoje é muito mais do que um adulto tinha coisa de 20 anos atrás. Então a gente manter esse mesmo padrão em relação à maioridade penal, eu acho que é temerário, né? E nesse caso em específico do que aconteceu em Blumenau, se essa questão já tivesse sido revista, a gente tinha impedido essa tragédia, porque esse vagabundo que fez o que fez ontem, ele aos 15 anos ele já havia esfaqueado o padrasto dele, né? Se fosse um país sério, ele ia ter sido guardado, estaria guardado até hoje por tentativa de homicídio, guardado que eu diga no
do Chilindró, tentativa de homicídio, e não estaria livre, leve e solto para fazer as vítimas que ele fez ontem, destruir as famílias que ele destruiu ontem. Então isso é uma coisa que tem que, na minha visão, eu defendo desde 2012, sigo defendendo. A gente precisa com urgência rever a questão da maioridade penal. Penas firmes para crimes de maior potencial ofensivo, né? A partir, sei lá, de 10 anos de idade, 11 anos de idade, sei lá, tem que ser revisto. E aí o pessoal da esquerda vem com aquele discurso protecionista de que não, que são crianças, mas ao mesmo tempo eles entendem que essas crianças já estão aptas a fazer uma mudança de sexo, a decidir qual sexo eles querem ter, ou seja, é uma hipocrisia muito grande. Isso é uma coisa. Outra coisa que a gente precisa fazer é rever todo o nosso Código Penal. Você veja, não é aceitável que nós tenhamos a quantidade de benefícios que um criminoso encontra no Brasil, né? A gente tem diversas instâncias para ele recorrer. A gente tem a questão de responder em liberdade. A gente tem os regimes de progressão de pena, ou seja, o cara sai com 1/6 da pena, aí se tiver bom comportamento já diminui mais não sei quanto, aí se lê um livro lá já diminui mais não sei quanto. Ou seja, as pessoas de fato não ficam presas no Brasil, né? Sei lá, meu irmão, é muito complacente. As nossas leis em relação a crimes são muito brandas, muito complacentes, o que gera um grande sentimento de impunidade. As pessoas, elas não têm receio de cometer crimes porque sabem que a chance de saírem impunes ou de terem uma pena muito branda é enorme, é enorme. Você imagina um cara desse fazer o que fez nos Estados Unidos, dependendo do estado, o mais barato que ele ia conseguir para ele ia ser ficar a vida inteira guardado, a vida inteira na prisão, a vida inteira. E um cara que faz isso, que sem motivo algum entra numa creche com uma machadinha e faz crianças de 5 a 7 anos de vítimas, e só porque ele foi parado, porque senão ele teria feito muito mais. A gente viu uma professora que teve que trancar os bebês num banheiro para proteger os bebês, e porra, o cara tirou a vida de 4 crianças e tem mais 4 ou 5 no hospital. O cara que faz isso é um cara que não tem recuperação. Um cara desse, ele não tem qualquer chance de aprender qualquer coisa, porque lhe falta o principal, que é a empatia, que é, sei lá, é o básico para convivência em sociedade. Ele não tem isso. Ele tem esse traço de psicopatia que faz dele um risco para a sociedade. Então esse cara tem que ficar, no mínimo, eu defendo que, nesses casos, pena de morte. Por quê? Porque eu não quero ficar bancando. O rapaz tem 25 anos, a expectativa de hoje é 80, 90 anos. Eu não quero ficar 70 anos bancando esse maluco. Porra, por mim já era caixão e vela preta. Agora, no mínimo, a gente tinha que ter a confiança de que esse vagabundo em questão, ele vai ficar preso pro resto da vida sem qualquer possibilidade de sair, sem qualquer possibilidade de ter a pena revista, sem qualquer possibilidade de regime de progressão de pena, sem qualquer possibilidade de porra nenhuma. Esse cara não pode. Por quê? Porque se ele sair aos 80 anos, é capaz de aos 80 anos ele entrar numa outra creche e fazer a mesma coisa de novo. E aí o pessoal, a gente pensa sempre, né? A gente tende a pensar, tu vê, o que a gente tá falando aqui é só de questões de solucionar depois da merda feita, né? Mas vamos lá, ainda que no Brasil tivéssemos pena de morte, leis rigorosíssimas, etc, no que isso ajudaria nas 4 famílias que perderam as crianças? Em porra nenhuma. Talvez sentir um pouquinho de senso de justiça, ok, mas não trariam as crianças de volta. Então, para os pais que perderam seus filhos,
é independente se o cara vai sofrer uma pena capital, se ele vai ficar preso para sempre, se ele vai ficar solto. Não, na verdade, a família está destruída. Eles já perderam o que eles tinham de mais valioso. Então, além dessas medidas de combate ao ato já feito, a gente tem que pensar em medidas profiláticas também. Então, medidas de combate, de resposta a esse tipo de ato. A gente tem que ter revisão da maioridade penal, a gente tem que acabar para esse tipo de crime com progressão de pena, com regime semiaberto, meu irmão, com esses benefícios todos dos presos. E a gente tem que pensar em medidas profiláticas também para evitar que essas coisas aconteçam. E isso passa pelo ensino, pela educação, isso passa por amparo psicológico para as crianças nos colégios. Eu vi muita gente falando que gostaria de ter guardas armados em cada uma das escolas. Seria legal, mas a grande realidade é que a gente não tem, as polícias não têm efetivo para isso hoje. E por que eles não têm efetivo? Porque não podem contratar mais, porque tem um teto do que eles podem gastar, e eles não podem gastar mais porque já tem uma corja em Brasília que gasta esse dinheiro todo com os seus requintes, os seus, né, meu irmão, os seus privilégios, aquela nojeira toda que a gente tá cansado de ver, de jatinho levando não sei quem para um lado para o outro, levando para leilão de cavalo, gasolina paga com o nosso dinheiro, aluguel de PC gamer, de cafeteira gourmet, tudo aquilo que eu mostrei na série Explanando. Se não tivesse essa presepada toda, essa palhaçada toda, haveria dinheiro de sobra para colocar 1, 2 guardas armados em todos os colégios, com certeza absoluta. Então a gente tem que rever muita coisa, a gente tem que voltar os olhos para o que de fato tem importância, que é a vida dos brasileiros e principalmente a vida das crianças, que são o futuro dessa nação. Então, e rever isso tudo. Só que o que é triste é saber que hoje o Brasil todo está comovido, está todo mundo tocado, né? Pelo menos todo mundo que tem qualquer tipo de sei lá, humanidade dentro de si está tocado. Mas daqui a 1, 2 semanas o pessoal vai estar falando da moça que transou embaixo do edredom do Big Brother, do jogo da seleção, sei lá, não sei o que, da roupinha que a influência está usando, os nossos parlamentares que deveriam e poderiam rever tudo isso que eu falei aqui. Vão estar novamente colocando peruca, um agredindo o outro lá, fazendo uma feira naquela porra, e vai ficar no esquecimento até que outra tragédia aconteça. E o problema é que é o seguinte: próxima vez pode ser com os filhos de vocês, com os meus filhos, e esse é o grande problema, né? Então a gente não pode deixar isso cair no esquecimento, não. É muito difícil que não caia, pelos motivos pelos quais eu já falei, mas a gente tem que seguir lutando para que a vida dessas crianças aí não tenham ido em vão. Tem que vir algum avanço dessa tragédia aí. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Quero convidar os senhores para hoje, às 20 horas, me encontrarem na Twitch. O link está aqui no comentário fixado. Vamos lá para a gente desenrolar sobre esse assunto e outros assuntos. Grande abraço e os.